Se você já sentiu que quanto mais você dá, menos você recebe. Se você já se esforçou para ser o tipo certo de pessoa, apenas para ver os outros avançam com quase nenhum esforço, este vídeo é para você, porque hoje vamos falar sobre algo desconfortável, algo que você foi ensinado a ignorar porque os mocinhos sempre acabam por último. Eles mentiram para você a vida toda. Eles lhe disseram que, se você for paciente, se você esperar sua vez, se comportar como um bom cidadão, no final, tudo se encaixará e a vida o recompensará. Mas aqui está você, observando outras pessoas que não se preocupam em fazer a coisa certa, que não fazem pela metade do seu esforço, vão além do que você. As pessoas que não seguem as regras, recebem o que querem. As pessoas que mal mostram nenhuma empatia, acabam com o sucesso que você sonhou. Enquanto isso, você continua esperando por reconhecimento, esperando a oportunidade, esperando o mundo perceber que você é a melhor opção. Mas deixe-me dizer uma coisa, o mundo não está esperando para recompensar. O mundo não funciona da maneira que você foi vendido. O mocinho é o personagem secundário da história. O apoio, aquele que ajuda os outros a brilhar, mas nunca se ilumina. E aqui vem a parte dolorosa, é sua culpa. Você escolheu acreditar na fantasia que a bondade é recompensada, que se você é paciente, alguém irá recompensá-lo por ser uma boa pessoa. Não recompensa a intenção. Não dá pontos por esperar educadamente. A ação do mundo recompensa presença e impacto. Olha ao seu redor. Quantas vezes você viu alguém sem escrúpulos subir enquanto você, com todo o seu esforço, permanece no mesmo lugar? E a pior parte é que você continua pensando que, se esperar o tempo suficiente, a sorte mudará. Essa justiça em algum momento cairá do seu lado. Ponto. Mas a justiça não existe. Não da maneira que você gostaria. E aqui vem a grande questão, o que você vai fazer com essas informações? Você pode continuar reclamando. Você pode continuar lamentando que o mundo seja injusto. Ou você pode fazer algo com esse conhecimento. Você pode começar a reproduzir pelas regras reais, não pelas regras impostas a você para mantê-lo controlado. Fyodor Dostoiévski ficou claro: se você não quer ser um idiota nessa sociedade, precisa entender sua estrutura. Ponto. Ele próprio experimentou o que significa ser jogado nas margens, o que significa ser ignorado, para ser punido por pensar de maneira diferente. Mas, em vez de lamentar, ele o usou para entender a natureza humana. Porque aqui está a verdade brutal: as pessoas não respeitam a bondade passiva. Eles respeitam a presença. Eles respeitam a ação. Eles respeitam aqueles que têm a coragem de ocupar espaços sem pedir permissão. E aqui é onde entra o verdadeiro problema dos mocinhos. Eles acreditam que ser bom é suficiente. Eles acreditam que, por serem gentis, pacientes e compreensivos, o mundo os tratará reciprocamente. Mas o mundo não responde à bondade. Ele responde à força. Não força bruta, mas força de vontade, força da decisão, força da identidade. O mocinho acaba por último porque não tem poder, porque se convenceu de que pedir o que ele quer é egoísta, que defender seu espaço é arrogante, que reivindicar o que ele merece é algo que apenas as pessoas ruins fazem. Mas força de vontade, força da decisão, força da identidade, o mocinho acaba por último porque não tem poder. Ele se convenceu de que pedir que o que ele quer é egoísta, que defender seu espaço é arrogante, que afirmar o que ele merece é algo que apenas as pessoas ruins fazem. Mas não é assim. As pessoas que avançam não são as que esperam. Eles são os que tomam. Veja qualquer história de sucesso. Você não verá os tímidos ou aqueles que duvidam. Você verá aqueles que assumiram o controle de sua narrativa. Aqueles que decidiram que, se o mundo não os recompensasse, eles mesmos construiriam seu próprio lugar. Agora pare e pense quantas vezes você se segurou por medo de parecer agressivo. Quantas oportunidades você deixou passar porque não queria deixar os outros desconfortáveis. Quantas vezes você prefere ficar em segundo plano, pensando que alguém viria e tiraria você de lá? Esse é o problema. Ninguém vai vir salvá-lo. Ninguém vai lhe dar permissão para tomar seu lugar. Ninguém vai parar para garantir o que você merece. E aqui está a coisa mais importante: você não precisa se tornar um idiota para parar de ser o cara legal. Não se trata de pisar nos outros. Trata-se de interromper a autossabotagem,
parando de se comportar como se você precisasse de permissão para existir. Se você continuar esperando, acabará assistindo aqueles que não esperam levar o que deveria ter sido seu. Como aqueles que não têm medo de rejeição, que não se desculpam por quererem mais, acabam conseguindo o que nem se atrevem a pedir. A escolha é sua. Você pode continuar sendo o espectador de sua própria vida, ou pode começar a jogar o jogo pelas regras reais. Pare de esperar para ser escolhido. Pare de pensar que a paciência é uma virtude quando, na realidade, está apenas segurando seu crescimento. Ponto. Porque aqui está a verdade brutal final: ser bom não é suficiente. Nunca foi. A verdade é que ninguém diz isso porque não combina com eles para que você saiba. Não combina com eles para você perceber que foi programado para se conformar, seguir as regras sem questionar, sempre colocar os outros à frente. Porque no momento em que você entende, no momento em que você decide parar de ser o peão neste jogo, você se torna perigoso. Olhe em volta. Quem são os que realmente controlam o mundo? Eles não são os mais gentis. Eles não são os mais pacientes. Eles não são os que esperam sua vez. Eles são os que entendem que o poder não é solicitado, é levado. Esse respeito não é implorado, é imposto. Essa oportunidade não chega, é criado. E aqui é onde a maioria das pessoas entende errada. Elas acreditam que parar de ser o cara legal significa se tornar um tirano, alguém cruel, alguém implacável. Mas não, é sobre equilíbrio. Trata-se de parar de ser um espectador e começar a ser um protagonista, sobre entender que neste mundo, a bondade sem força é irrelevante. Pense nisso. Quantas vezes você esteve em uma conversa em que alguém o interrompe e você, por cortesia, permanece em silêncio? Quantas vezes você queria pedir algo que você merecia, mas parou por medo de deixar os outros desconfortáveis? Quantas vezes você viu alguém com menos talento, menos preparação e menos esforço alcançar o que você espera há anos? Essa é a diferença entre eles e você. Eles não pedem permissão. Eles não testa algo que você merece, mas parou por medo de deixar os outros desconfortáveis. Quantas vezes você viu alguém com menos talento, menos preparação e menos esforço alcançar o que você espera há anos? Essa é a diferença entre eles e você. Eles não pedem permissão, eles não esperam que o mundo lhes dê aprovação. Eles não carregam a culpa de querer mais. E aqui vem a grande mentira: eles lhe disseram que querer mais é a ganância, que lutar pelo que é por direito é a arrogância, que afirmar seu espaço é egoísta. Mas me diga, quantas vezes você viu alguém realmente bem-sucedido se desculpando por ser assim? O mundo é construído em um paradoxo: os fracos são punidos, mas os fortes são admirados. Os que se submetem são ridicularizados, mas aqueles que tomam a iniciativa são seguidos. Aquele que espera é esquecido, mas quem age é lembrado. Veja qualquer grande figura da história. Olhe para aqueles que deixaram sua marca no mundo. O que eles têm em comum? Eles não eram passivos. Eles não eram abnegados a ponto de se negligenciar. Eles não sacrificaram seu próprio sucesso por medo do que os outros pensariam. E aqui está a chave: não se trata de ser cruel, mas também não é de ser um mártir. Não se trata de pisar nos outros, mas também não se trata de deixar as pessoas caminharem por todo você. Não se trata de se tornar um vilão, mas também não se trata de continuar interpretando a vítima. Porque a verdade é a seguinte: as pessoas tratam você da maneira que você as ensina a tratá-lo. Se eles o virem como alguém fácil de ignorar, eles o ignorarão. Se eles o virem como alguém que nunca se afirma, você nunca terá seu lugar. Se eles o virem como alguém que prefere evitar conflitos, em vez de exigir respeito, você será desrespeitado. O mocinho acaba por último, porque nunca entendeu que o mundo é um lugar hostil para aqueles que não sabem como se defender. Ele nunca entendeu que ser valioso não é suficiente. Você tem que provar isso. Ser inteligente não é suficiente. Você tem que ter certeza de que é ouvido. Ser paciente não é suficiente. Você tem que se mover quando necessário. E aqui vem a parte que realmente dói. Não é que você não seja suficiente. Não é que você não tenha o que é preciso. É que você foi ensinado a se segurar, a minimizar a si mesmo, a diminuir sua própria luz para que os outros possam brilhar. Mas me diga, quanto tempo você vai esperar? Quantos anos você continuará confiando que alguém em algum momento virá
e recompensará você por ser uma boa pessoa. Porque aqui está a pior parte: isso nunca vai acontecer, isso nunca aconteceu, e nunca acontecerá. Bondade sem ação é invisível, paciência sem estratégia é uma perda de tempo, o respeito sem demanda é irrelevante. Então me diga, quando foi a última vez que você assumiu o controle? Quando foi a última vez que você parou de pedir permissão para fazer o que você realmente quer? Quando foi a última vez que você decidiu que merece mais e agiu de acordo? Se a resposta nunca for, agora você sabe por que está onde está. E se a resposta for há muito tempo, você já sabe o que precisa fazer. Pare de esperar. Pare de acreditar que a vida lhe deve algo só porque você tem sido bom. O sucesso não chega àqueles que merecem, mas para aqueles que o perseguem. O respeito não é. E se a resposta for há muito tempo, você já sabe o que precisa fazer. Pare de esperar. Pare de acreditar que a vida lhe deve algo só porque você tem sido bom. O sucesso não chega àqueles que merecem, mas para aqueles que o perseguem. O respeito não é dado, é exigido. O tempo que você desperdiça à espera é o tempo que os outros estão usando para ficar à sua frente. Então pare de ser o personagem secundário. Pare de ser quem observa como outros pegam o que poderia ter sido seu. Comece a tocar pelas regras reais. Porque se você continuar vivendo com a ideia de que paciência, extrema humildade e sacrifício o levarão longe, a única coisa que você conseguirá é assistir aqueles sem essas barreiras avançar sem olhar para trás. Escolha agora: você vai continuar esperando ou finalmente vai pegar o que sempre foi seu? Escolha agora: você vai continuar esperando ou finalmente vai pegar o que sempre foi seu? Porque aqui está a verdade que ninguém quer aceitar. O mundo não foi construído para os justos. Foi construído para aqueles que sabem como se mover dentro dele. E se você continuar se apegando à ideia de que tudo chegará no devido tempo, se você continuar confiando que a sorte algum dia entregará a seu favor sem que você faça nada de diferente, estará perdido. É aqui que a maioria das pessoas quebra, porque no fundo é mais confortável esperar. É mais fácil dizer ainda: não é o meu tempo, do que aceitar que o problema não é o momento, mas sua incapacidade de agir. A paciência excessiva é a armadilha mais perigosa, mas não é sua culpa. Você foi domado. Você foi ensinado a se encaixar, a ser previsível, a ser administrável. Porque o homem que não hesita, o homem que age sem pedir permissão, um homem que para temer o julgamento, é um problema. O sistema foi projetado para você ser dócil, para duvidar, para nunca confiar totalmente em seu próprio julgamento. Eles colocaram na sua cabeça que ser firme está sendo arrogante, que pedir o que é por direito é ser egoísta, que se mover rapidamente está sendo agressivo. Mas olhe para aqueles que construíram impérios, para aqueles que mudaram de história, para aqueles que transformaram suas vidas. Você acha que eles hesitaram antes de tomar o lugar deles? Você acha que eles esperaram que alguém lhes desse permissão? Claro que não. O mundo recompensa aqueles que entendem a única lei real. Não há recompensa para aqueles que esperam, apenas para aqueles que assumem riscos. Mas eu te aviso, este não é um caminho fácil. Não vou vender a mentira que, simplesmente acordando um dia com uma atitude diferente, tudo mudará imediatamente. Quebrar do molde para o qual você foi forçado exige destruir partes de si mesmo que você até agora protegeu. Porque quando você começa a se mover, as pessoas ficam desconfortáveis. Quando você decide que não será mais o submisso, o útil, aquele que fica em silêncio, as máscaras caem. Aqueles que se sentiram confortáveis em vê-lo como alguém inofensivo começarão a atacá-lo, não porque você se tornou ruim, mas porque seu crescimento os lembra de sua própria mediocridade. Mas aqui está a chave: suportar a tempestade. Aqueles que criticam, aqueles que o chamam de arrogante, aqueles que tentam fazer você duvidar, não estão construindo nada. Eles estão muito ocupados tentando segurá-lo. Porque se você avançar, eles não terão desculpas para permanecer estagnado. Você sabe por que o mocinho nunca incomoda ninguém? Porque ele não representa uma ameaça. Ele está seguro, é previsível, não deixa ninguém desconfortável com sua ambição. Mas no dia em que você decide que não será mais um espectador, você se torna uma anomalia, e a sociedade odeia anomalias. Portanto, se, no processo de reivindicar seu lugar, você sentir resistência, se você vir que algumas pessoas começam a olhar para você de maneira diferente,
Se alguns o chamam de egoísta, ou fazem você se sentir culpado, você está no caminho certo, porque a única maneira de avançar é se livrar da necessidade de ser aceita por todos. Aqui vem a questão chave: o que você prefere? Ser amado ou ser respeitado? Como as pessoas amam aqueles que não representam uma ameaça, aqueles que não questionam nada, aqueles que não exigem mais ponto. Mas eles respeitam aqueles que têm presença, aqueles que ousam dizer o que pensam, aqueles que não pedem permissão para existir. E aqui vem o paradoxo final: quando você para de querer ser amado, você se torna automaticamente mais atraente, mais interessante, mais magnético, porque a independência é rara, a confiança é rara. As pessoas são atraídas por aqueles que não estão desesperados para se encaixar. Então, se você chegou até aqui, deixe-me dizer uma coisa: você é perigoso. Não porque você é ruim, não porque é um vilão, mas porque agora você tem informações que a maioria nunca terá coragem de aceitar. Ponto. Porque agora, toda vez que você hesita antes de pedir o que merece, você se lembrará disso. Toda vez que você sente a tentação de esperar sua vez, saberá que não há reviravoltas, apenas aqueles que tomam e aqueles que assistem. Toda vez que você pensa em ficar em silêncio para não deixar os outros desconfortáveis, você perceberá que é exatamente isso que o manteve preso. E a decisão final está em suas mãos. Você pode deixar este vídeo e continuar com a vida que tem, com as mesmas crenças que o mantiveram onde está. Ou você pode começar a se mover de maneira diferente. Caminhe com mais determinação, fale com mais confiança, exija o que você pensou que não poderia pedir, porque aqui está a verdade final. A vida não está esperando por você. O mundo continua com ou sem você, e a única maneira de garantir seu lugar é levá-lo com suas próprias mãos. Se você chegou tão longe, quero que você deixe um comentário com esta frase: o poder não é solicitado, é levado. Quero ver quantos realmente entenderam a mensagem, e se este vídeo fez você pensar, se fez você questionar as coisas, se você acha que isso lhe deu as respostas que nunca encontrou em nenhum outro lugar. Inscreva-se, porque este é apenas o começo. Vejo você no próximo vídeo ou até o topo. A decisão é sua.